Boa tarde, esta é uma videoaula da disciplina Apologética ministrada por mim no Seminário Teológico Presbiteriano Ashbel Green Simonton, localizado na cidade do Rio de Janeiro. Sou o professor Reverendo Eber e hoje o tema da minha aula é História da Apologética Clássica como disciplina, mas hoje tratarei apenas uma síntese do período anterior à Reforma Protestante do século XVI. No período moderno e um pouco antes dele, lembrando que a história do período moderno começa a partir de 1453, na queda do Império Romano Oriental. Este também foi um período importante para a disciplina apologética, porque é neste tempo que a apologética começa a tomar um corpo mais sistemático, um corpo mais doutrinário, o descobrimento, o sistema, a doutrina dentro da apologética neste período. Eu vou trabalhar com três movimentos, com três indivíduos que estão neste período e também tem a apologética nos seus escritos. O primeiro deles, Martírio Fitino, é um italiano, morre no ano de 1499, ele é o fundador da Academia Platônica da cidade de Florença. Ele começa a escrever apologeticamente de uma forma mais elaborada. A apologética passa de algo circunstancial a algo mais elaborado. E ele faz uma síntese bem interessante entre a filosofia platônica e a fé cristã, porque ele também conhece bastante da filosofia platônica. Ele escreve uma obra chamada Sobre a Religião Cristã, uma obra de caráter apologético. E ele vai, nesta obra, exaltar a religião cristã. O seu argumento é que a religião cristã é a mais perfeita, é a que melhor conduz à salvação e à resposta à humanidade. E nesta obra ele vai também defender a divindade de Jesus Cristo. Então Martírio Fitino é o primeiro que quero destacar nesta aula, nesta videoaula de apologética. O segundo é um personagem desse mesmo período, um pouco mais conhecido, Jerônimo Savonarola, morre no ano de 1498, um ano antes de Martírio Fitino. A Savonarola escreve um tratado apologético chamado O Triunfo da Cruz, no ano de 1497, portanto, um ano antes da sua morte. Ali a sua teologia já estava mais amadurecida. Ele escreve esse tratado, que é também um tratado apologético, O Triunfo da Cruz. É uma obra também de cunho cristológico, onde Savonarola fala da beleza da paixão de Jesus Cristo. O seu objetivo é defender a cristologia, defender a pessoa e a obra de Jesus Cristo, abordando também a beleza da paixão de Cristo e as consequências salvíficas dela para a humanidade. Savonarola vai colocar uma tríplice problemática para se pensar na disciplina apologética. Ele vai defender a fé na questão ou no assunto da religião cristã, dentro da esfera do cristianismo e também dentro da eclesiologia, defendendo a autoridade, evidentemente católico. Ele vai falar da Igreja Romana, Católica Romana e de sua autoridade. Esta tríplice problemática vai influenciar bastante, vai ser a base para outros escritos apologéticos. Então Savonarola vai iniciar uma ênfase apologética de se falar apologeticamente da religião cristã, do cristianismo e também da igreja cristã. Partindo agora para os pré-reformadores,
Um terceiro assunto muito importante neste contexto, nesta síntese ao qual estudamos neste momento, os pré-reformadores também são importantes para o desenvolvimento da apologética clássica como disciplina acadêmica. Ali havia discussão eclesiológica. Eles queriam entender, queriam discutir com a Igreja Católica Romana sobre a definição de igreja verdadeira. Quais são as características da igreja verdadeira? Quais são as suas marcas? Podemos nos lembrar que os reformadores terão as marcas da verdadeira igreja, os pré-reformadores também. Só que os pré-reformadores voltam ao passado e falam também de algumas marcas, defendendo que a verdadeira igreja possui essas marcas da unidade, santidade, catolicidade e da apostolicidade. São as 4 marcas da igreja verdadeira na literatura dos chamados pré-reformadores. 2 deles, os mais conhecidos, são João Wycliffe, morre no ano de 1384, e também João Hus, morre no ano de 1415, condenado pelo Concílio de Constança. Nós temos então estes 2 pré-reformadores que vão contra a igreja ou autoridade papal e a hierarquia da igreja católica. E contra eles, é interessante quando esse movimento é elevado, porque surgem contra eles os primeiros tratados da igreja cristã. Por exemplo, nós temos João de Torquemada, nós temos João de Ragusa, que são 2 teólogos que vão falar de tratados da eclesiologia, defendendo a autoridade papal e defendendo também a hierarquia da Igreja Católica. São escritos apologéticos mais sistematizados que serão elaborados em resposta a esses 2 grandes pré-reformadores que nós temos. Sabemos pela história que dentro daquela contenda a Igreja Católica demandou a sua posse de igreja verdadeira. A Igreja Católica não abre mão naquela época de ser considerada a única igreja de Cristo, portanto a igreja verdadeira. E nesse sentido, a Igreja Católica vai também elevar, vai aumentar, vai sistematizar melhor a demonstração de que ela é a igreja verdadeira. Os seus escritos apologéticos também passam por grande ênfase sistemática, e é a chamada demonstração católica, escritos apologéticos que visam defender a Igreja Católica como a única e verdadeira Igreja de Jesus Cristo. Então percebemos que é um período importante, a apologética clássica cresce no sistema, é um período que não deve ser esquecido por teólogos, por apologistas, mesmo aqueles que não defendem a apologética clássica, devem se voltar a esse período, a essas controvérsias, para terem base do que é falado hoje, do que é ensinado hoje, para verem um fundamento da discussão apologética. Então, nesta aula, nós vimos uma síntese da história da apologética clássica como disciplina no período próximo à Reforma, um pouco anterior a ela. Vimos Martílio Fitino, vimos Jerônimo Savonarola e nós vimos os pré-reformadores e as suas ênfases apologéticas.